verdade. Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Amém, igreja de Jesus? Louvado e exaltado seja o Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, vamos todos agora abrir a Bíblia Sagrada para a mensagem dessa noite. Eu convido todos a irem carta de Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, capítulo de número 2, em nome de Jesus. 1 Timóteo, no capítulo de número 2. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Capítulo 2, versículo 4 diz assim: o qual, ou seja, o qual nós sabemos que é Deus, porque no versículo anterior ele encerra falando de Deus, né? Que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, versículo 3, né? Então esse o qual é Deus. Então o qual, que é Deus, deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos, e cheguem ao pleno, ao total. Pleno é total, pleno conhecimento da verdade. Diga glórias a Deus. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Não que isso vá acontecer, né? Infelizmente a Bíblia mesmo revela que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, né? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, infelizmente, né? Mas a vontade dele é essa, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Mas o homem tem o livre-arbítrio, né? Ele pode querer ou não conhecer a verdade. Pode querer, como o próprio Isaías profetizou. O profeta Isaías, num dos capítulos do seu livro, está escrito que ele disse que a geração do final dos tempos ia dizer para para de falar desse Deus Santo, eu não quero saber dele não, me fala de coisas agradáveis. Aliás, começa a me profetizar ilusões. Olha só, hein? Então há o povo dos últimos dias não vai querer saber mesmo desse Deus Santo. E você começa a ver o reflexo disso nas gerações que estão começando a vir, se vocês que são os responsáveis não cuidar deles, né? Por isso nós cuidamos dos jovens, nós cuidamos da igreja, porque os jovens é o futuro da igreja. Você que é pai e mãe, a responsabilidade é totalmente sua, enquanto ele depende exclusivamente de você. Depois que ele tiver sua maioridade e tiver sua vida, ele vai responder por ele. Enquanto ele depende de você, você responde por ele. Então é muito importante que os pais cheguem a esse entendimento, para que amanhã, no dia do julgamento, não seja acusado diante de Deus. Amém? Então, 2 Timóteo, você acabou de ver que Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, né? Amém? Detalhe, vamos tentar entender rapidamente, para nós não pularmos qual o motivo do apóstolo Paulo ter escrito esta carta, até as duas cartas, são a primeira e a segunda carta. Na teologia nos é ensinado, você lendo as escrituras, você vê isso, que há uma preocupação muito grande de Paulo com Timóteo. Aí você tem que tentar entender o porquê. O apóstolo Timóteo, ele é um apóstolo, se fosse dia de hoje, vamos dizer que seria um pastor, um novo pastor, um recém-ungido a pastor, que ficou responsável para tomar conta de uma igreja importantíssima. Para quem não sabe, ele está em Éfeso, ele está tomando conta da igreja dos Efésios, que era uma igreja importante no ministério de Cristo, no apostolado de Paulo. Amém, igreja? Então ali estava Timóteo, um discipulado por Paulo, e que nesse momento Paulo está distante, está preso, e está mandando cartas para que eles continuem, né, com a força deles implantando o Evangelho. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, foi levado à prisão, foi diversas vezes levado ao sinédrio, e ele nunca negou a sua fé, né? E ele então, quando estava nessas situações, ele enviava cartas essas que chegaram até nós como escrituras sagradas. Então isso é muito importante entendermos, que nesse momento ele alertava o seu discipulado, o seu jovem pastor, o seu jovem discípulo, a tomar cuidado com algumas ciladas que o inimigo armava no meio do povo de Deus. Então você estudando essa palavra de 1 e 2 Timóteo, é um zelo muito grande do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, assim como todos nós devemos ter zelo pela igreja de Jesus Cristo. Amém? Então é isso que eu queria explicar, o que está ocorrendo nesse momento, ou seja, nas duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo. A mensagem não é baseada nisso, apenas um pouco de teologia, para que nós saibamos o que está ocorrendo no momento que foi escrita a palavra. Amém?
Agora vamos para o texto de hoje. Eu convido a todos a irem em 1 Coríntios capítulo 6. Por quê? Porque se você não sabe, amados, a comparação que vamos fazer aqui agora, que o Espírito Santo vai nos fazer, é que assim como Timóteo estava cuidando, era um novinho, estava cuidando de um templo, de uma igreja, de uma grande região importantíssima para o cristianismo, que era a igreja de Éfeso. Então o Espírito Santo falava ao meu coração, quando eu buscava essa palavra: todos que estarão lá na igreja à noite são sacerdotes e tomam conta de um templo também. Amém, igreja? E são, assim como Timóteo, muitos estão ali neófitos, muitos estão iniciando na fé, ou muitos ainda não entenderam a fé, e muitos enfrentam problemas que Timóteo enfrentou. Então por isso que virou Escritura Sagrada, e essa Escritura hoje chega a nós, a vocês. O Espírito Santo falava no meu coração, no caso nós, né? Ele falava a vocês, eu me refiro a nós agora, porque também chegou para mim. E é um alerta de Deus para o zelo para com a igreja que você é responsável. Eu não me refiro a esta placa denominacional, eu me refiro à igreja que você é o sacerdote. Amém, igreja? Se você não entendeu ainda, você vai compreender. Você está dentro de um templo. Amém? Amém. Já pregamos isso e recentemente sobre o homem interior e o homem exterior. Esse exterior é um templo, o homem interior é o verdadeiro ser que existe. Esse aqui, basta você tentar desenterrar alguém, não precisa fazer isso. Eu tive esse desprivilégio de desenterrar meu pai 2 anos depois e ter que transportar o corpo dele. Eu tive esse desprivilégio, porque é fácil você ver o corpo sendo sepultado e abrir 2 anos e meio depois, é um desprivilégio. Eu tive esse desprivilégio e falei, na ocasião já estava me evangelizando, eu falei, isso não pode ser o ser humano mesmo, isso não é um ser humano. Entende o que eu quero dizer, né, igreja? Não precisa entrar em detalhes, né? Então o homem interior é o verdadeiro ser que existe, o exterior é o corpo, e ele é apenas um templo, e de barro ainda. Amém? Então você vai entender isso diante das Escrituras. Eu convido a você a ir em 1 Coríntios capítulo 6 e no versículo 19. Olha aqui que o apóstolo Paulo está dizendo agora aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Amém, igreja? Algumas Bíblias vão dizer templo, né? Templo sagrado. Então, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo sagrado, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, igreja? Olha aí. Você chama Jesus de Senhor? Quantos aqui chamam Jesus de Senhor, irmãos? Você chama Jesus de Senhor? Você sabe o que você está fazendo quando chama Ele de Senhor? Você está dizendo que Ele é teu proprietário. O Senhor, na concepção da palavra, no tempo da Escritura Sagrada, eram donos. Então, não é Senhor só porque é um Senhor de idade, cabelo branco, não. É Senhor porque é proprietário, porque é dono. Quando você chama Jesus de Senhor, você está dizendo que você é propriedade dele. Amém? Vós não sois de vós mesmos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: acaso ainda não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém, igreja? Vamos a outro texto. Eu convido a todos a irem em 1 Pedro, um pouco mais à frente, já quase chegando em Apocalipse, você vai encontrar as cartas de Pedro. Nós vamos na primeira carta. Glórias a Deus. Está ligado aí, meus irmãos? É pela palavra que você é liberto. Então não é pela religião, né? Não é por estar dentro de um templo, não é por estar dentro de uma igreja. O cristianismo, ele só é fincado mesmo quando ele é plantado na rocha, quando você se baseia nas Escrituras, quando você está firme em Jesus, nas Escrituras. Aí é cristianismo. O resto disso é religiosidade, é ser crente, e crente até o diabo crer que Deus existe, né? 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9, ainda dentro dessa visão de que você é, do que nós somos, amém? O versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, diga glórias a Deus. Percebeu aí que você é um Timóteo? Você é um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar, algumas Bíblias vão dizer, proclamardes
as virtudes, algumas vão dizer qualidades, porque virtude e qualidade é a mesma coisa, né? Anunciar as qualidades daquele que vos chamou da morte para a vida. Alguns vampiros vão dizer das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glórias a Deus. Se nós não entendemos ainda, a Bíblia diz em Efésios que vós estáveis mortos com os vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Amém? Quando você aceita Jesus, você sai do estado da treva e vai para a luz, porque você se achegou à luz, é iluminado pela luz. Amém? Se a pessoa se afasta da luz, ela continua em trevas, e as trevas não se dão com a luz. Amém, igreja? Continuando então, mas não é esse o ponto. Nós temos que focar agora na mensagem. E a mensagem está dizendo: vocês são templo, vocês são sacerdotes, o corpo de vocês é templo, e vocês são sacerdotes deste templo. Esta é uma grande revelação que Jesus veio trazer. Diga glórias a Deus. Então olha para o teu irmão do lado e diga: não é por acaso que teu corpo existe, não é por acaso que você está dentro dele. Amém? Temos todos a responsabilidade de cuidar desse templo aonde estamos. Amém, igreja? Alguns levam isso a sério, outros não. Mas se eu fosse você, eu levaria a sério. Porque assim como o mar corre, como todos os rios correm para o mar, né? Todo joelho vai ter que se dobrar perante o Senhor, e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Ou seja, o dia do Senhor virá, e não tardará, como muitos pensam, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus, né? Eu vi um dia desse uma reportagem em que eles ficavam debatendo, não a questão religiosa, mas debatendo a questão de vidas em outros planetas, né? Eu achei aquilo interessante, eu ri daquela reportagem. Eu falei, vou assistir um pouquinho. E ficavam ali os cientistas se debatendo com os ufólogos, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu achei engraçado a ciência se debatendo, né? Mas não pode, é impossível, teria que viajar na velocidade teria que a velocidade para conhecer outras, começar a falar, tem que reconstruir a história da humanidade de novo, para poder alguém se locomover numa velocidade dessa. Então o homem pensa em Deus como Ele é. Mas se o homem não entendeu ainda, vou falar para você, igreja, que está aqui, eu já falei em outras ocasiões, pelo Espírito Santo, e repito: se você quer ser humano e eu, estamos num corpo sujeito ao pecado, que é sujeito a enfermidades, sujeito à morte, e voltar para o pó, e você não queira ver o estado de um corpo decomposto, é horrível. Então, amados, e eu vi de uma pessoa, ente querido meu. Então você tem que entender que aquele que criou todas as coisas é poderoso demais. Então nós não podemos querer entender Deus como nós somos. Por exemplo, Deus falava no meu coração muitos anos atrás: você consegue, filho, olhar para a luz do sol ao meio-dia com o céu limpo? Eu falei, lógico que não, Senhor. A não ser que eu coloque um óculos, uma coisa, mesmo assim é difícil. Não, estou dizendo que você com o olho nu, você consegue olhar fixo no sol? Eu falei, não, eu sou o Criador do sol. É verdade, Senhor. Aí foi mais longe ainda. Nós vamos sair fora da luz do sol. Vamos falar da luz da criação de vocês mesmos. Vocês criaram os faróis. Você numa estrada bate um reflexo, eu ainda viajante que me revelou isso. Você quase se perde, fica por uns momentos quase cego. E aquela luz foi o homem que criou. E eu criei o homem. A ciência não conhece nem, isso é comprovado, nem 10% do que é o cérebro humano. Não entende o que é o cérebro humano ainda. Aliás, nunca ninguém usou nem 7% do cérebro. Por mais sábio, mais inteligente que você possa imaginar, que já passou sobre a terra, com exceção daquele que é, que será, e sempre foi e sempre será. Amém? Vamos excluir ele é Deus. Estamos falando do homem natural, né? O homem natural que passou pela terra, os homens, todos eles, o mais sábio que já passou, o mais inteligente, não conseguiu usar mais do que 7%. A ciência já comprovou isso, que é um mistério muito grande do cérebro humano. Eles não entendem o cérebro humano. Uma máquina perfeita demais para a mente humana. Aí Deus falou, vocês viram? Eu criei o cérebro. Você percebeu a quem você adora, igreja? Percebeu? A quem de vez em quando você quer discutir? Que você quer questionar alguma coisa? Amém? Por isso que quando nós vamos adiante a presença dele, amados, humilha-se. Se humilha mesmo, porque nós somos pó. Somos nada. Sem ele nós nada somos. E ele quer nos convencer disso, não para nos humilhar, muito pelo contrário, para que nós não percamos a salvação. Porque tudo que o inimigo quer é que você se soberbeça
que você cresça, suba na caixinha de fósforo e comece a dar de dedo no teu Criador, quando você questionar alguma coisa. Nunca se esqueça, se você entregou a tua vida ao teu Senhor, fez dele o teu Senhor, você deve dizer: eis-me aqui, Senhor. Deve estar feliz tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Amém? Muitos juram isso diante de um homem, num casamento. Primeira briguinha que dá é largar. Com Deus não é assim não, amados. Não queira se largar de Deus nunca. Com Deus não é assim. Tem uma adversidade, vou procurar outro Deus. Não existe outro Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Continuando aqui. Deus está te convencendo disso? Que só Ele é Deus? Ele está te convencendo que você precisa dele? É essa a ideia, para que na sua humildade você seja exaltado. Amém, igreja? Porque o que fez o inimigo cair da glória que ele tinha foi a soberba dele. Ele achou que era, quis ser igual. Misericórdia. Continuando, eu convido a todos ir lá em Gálatas capítulo 6. Não, antes você vai em Mateus, por favor, capítulo 5. Porque o Espírito Santo falava no meu coração assim: você está convencido que você, então, teu corpo é um templo do meu Espírito? Amém, igreja? Amém. Aí ele me fez a seguinte pergunta: por que se constrói um templo? Eu não estou falando do corpo, estou falando de vocês. Você mesmo construiu um templo. Eu te ordenei e você me obedeceu. Que é esse aqui, né? Isso aqui foi construído pela igreja, mão de Deus mesmo, né? Tudo que você vê aqui é construção. Era só uma dependência no fundo. Então, o Espírito Santo falou no meu coração: por que se construiu aquele templo? Porque eu te mandei. Eu falei: o Senhor mandou. Não, mas não é só porque eu te mandei. Para que se constrói um templo? Aí ele mostrou vocês, na minha visão. Eu falei: para aquele povo está lá te adorando. Bom. Então você constrói um templo. Quando se constrói um templo, a ideia é fazer de um local de adoração, onde as almas vão ser salvas, através da mensagem. Amém? Através da fé, das orações, de campanhas e tudo mais. Amém? As vidas vão ser alcançadas. Agora ele imediatamente se referiu a você. Você é um templo de Deus. Você é cristão? Você respondeu que é cristão? Quem é cristão, diga sim. Sim. Se você disser sim, é porque você está dizendo que é templo de Deus. Você é templo de Deus. E a Bíblia diz que se você disse sim, é que você está debaixo da autoridade do dono desse templo. Amém? Agora, se você dizer não sou cristão, então tá bom, aí você vai então esperar aquele dia que você vai ver a vergonha que será e não crer que Ele é Senhor. Aí são aqueles que zombaram, e de Deus ninguém se zomba. Mas se você crê que você está dentro de um templo e que ele foi construído para o mesmo propósito que esse que foi construído, você está entendendo a visão de Deus? Ele foi construído com o mesmo propósito que esse aqui. Ele me fez ver tudo isso quando eu construí, me levou ao solo que ainda é rústico aqui, me levou tudo, me mostrou, foi fazendo crescer. Eu fui vendo assim como fosse um filme, tudo crescendo, sendo transformado. Ele falou: para que tudo isso? Para ter um povo que vai me adorar, para ter um lugar decente, onde minha palavra vai ser pregada, onde tudo vai acontecer segundo o meu projeto, para a libertação e salvação das almas. Amém ou não amém? Aí ele falou: você acha que eu construo o templo e ponho os sacerdotes ali à toa? Então aqueles que responderem sim, diga para eles que sim é sim, não é não, mas seja sim sim ou não não, porque o que passar disso é de Satanás. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja porém a tua palavra sim sim, não não. O que disto passar vem do diabo. Algumas bíblias falam de Satanás, outras dizem do maligno, mas é tudo a mesma raça, né? Amém, igreja? Seja em tudo sim sim, não não, porque o que passar disso vem do diabo, do maligno. Amém, igreja? Então você respondeu sim, não respondeu? Então você é um sacerdote de Deus. Você está tomando conta de um templo de Deus. Amém? E aonde estão as almas sendo salvas através desse templo? Cadê as almas, igreja? Eu estou mostrando as almas que aqui estão. Se Jesus pedir conta desse ministério hoje, existe almas salvas aqui. Amém ou não amém? Quantos são salvos aí com as mãos assim? Aleluia. Aqui estão os frutos da denominação, comunidade, igreja, mão de Deus. E aí, os frutos da igreja chamada
qualquer um de vocês ou do mundo aí fora que se diz cristão. Cadê? Aonde estão as almas? Mas pastor, é fácil ver dentro de um templo. E agora como é que eu vou mostrar dentro do que eu... Simples. Se conhece as árvores pelo fruto que ela dá. Amém? Se ela é boa, ela vai dar bons frutos. Se é uma árvore má, ela vai dar má frutos. Amém ou não amém? Amém. Vamos chegar lá. Então vamos comparar, amados. Deus falava assim. Se eles entenderam até aí essa mensagem da responsabilidade que é ser um cristão, eles vão crescer hoje. Glórias a Deus. Mas faça a eles uma comparação. Pergunte a eles o que eles acham dos políticos do país deles. Nem vamos entrar nesse mérito. Eu acho que vocês têm uma opinião bem formada, não tem, amados? Tem ou não tem, igreja? Dá nojo, não dá? Dessa política nossa brasileira? Dá nojo. A maioria, a grande maioria é corrupta. Eu não vou dizer todos porque eu estaria sendo leviano. Não teria provas de dizer que são todos. Mas uma grande maioria é corrupta. E isso afeta diretamente o bem-estar do povo brasileiro. Não vamos entrar nesse mérito. É que Deus mandou comparar. E para que eles foram eleitos? Para que eles estão naquele cargo? Para o bem-estar do povo que os colocou lá. E eles ganham muito bem para isso. E muito bem mesmo. Amém ou amém? Então o Senhor falou assim: diga a eles que eu os elegi. Eu os coloquei dentro de um templo. Eu os escolhi. E eles vão prestar conta para mim. Vocês não podem. Tem até armas para cobrar os políticos. Tem até ferramentas. As leis são maravilhosas do Brasil. São apenas, ela tem um monte de escapatória e que dá sempre eles escorregarem, igual que água. Mas a lei é boa do Brasil, porque ela não é bem aplicada. Mas enfim, se fosse um país sério e fosse descoberto 1/10 do que foi descoberto já no Brasil, já teria um monte de gente presa sem direito nenhum, político nenhum, estaria preso como um preso comum e já tinha tomado o pente todinho deles, e o que é pior, alguns já teriam sido levados a pena de morte. Se é um país mais sério. Mas eu não estou entrando em política aqui, mais. Deus não vai me permitir fazer isso num público. Eu estou apenas comparando e vou fazendo pelo Espírito Santo você chegar onde que Deus quer que você chegue. Você também foi eleito. Você é raça eleita, nação exclusiva do Senhor, colocado dentro de um templo que é dele, para dar fruto, e fruto em abundância. E assim como o político, mau político, está matando as vidas através da corrupção, aquele que não cumpre a minha vontade está matando as almas. E estão dentro de um templo que é meu, eu os coloquei, eu os escolhi, diz o Espírito Santo. A igreja está compreendendo agora? Você está num culto de libertação? Está preparado para isso? Quando criança se vai no jardim de infância e aprende o beabá, né? A brincar de estudar. Aqui ninguém está brincando de crente, irmãos. Isso aqui é um culto de libertação. Ou aqui nós cresçamos, ou aqui nós vamos parar e vamos brincar de ser crente como oba, né? Pula, agora vai para o lado. Deus está falando com sua igreja. As almas estão morrendo e Deus está chamando a atenção. Uma reunião do dono com os seus templos, com os seus sacerdotes. Está preparado para essa reunião? Amém, Jesus. Então, amados, Deus falava, compare então, para eles verem que muitos estão desonrando o chamado que eu dei a eles. Ao invés de alcançar as almas, com as suas atitudes eles estão matando as almas. Porque assim como eles, na corrupção, eles deixam de fazer benefícios para o povo, muitos dos que são meus sacerdotes, com as suas próprias vontades, com seus desejos, deixam de fazer minha vontade para fazer a deles, e aí mata as almas, não busca as almas e não dão fruto nenhum. Mas Deus mandou dar um recado para os donos, para os que estão habitando dentro do templo dele. Amém? E o recado vai ser dado. Vamos, Gálatas capítulo 6. Louvado seja o Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo 8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Olha aí, ó. Mas o que semeia para o Espírito de Deus, do Espírito de Deus colherá a vida eterna. Diga glórias a Deus. Vamos em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Não se esqueça, amados, não deixe o inimigo roubar de você tua bênção. É um privilégio ser exortado pelo Espírito Santo, amados. É um privilégio. Você sabia que assim de jovens se matando, problemáticos, em sanatórios, drogando-se, porque não tiveram um pai que chamasse atenção, uma mãe? Está assim, ó. Mas um monte. O que mais tem hoje é jovens, porque não tem atenção dos pais, porque os pais preocupados deram tudo para eles, mas não deram o melhor. O mais importante, a amizade, a conversa, o olho no olho e o companheirismo. Então o que acontece? Eles vão, se revoltam, e assim então o Espírito Santo está mandando dizer essa noite: alegre-se quando é exortado por mim, porque eu sou um pai zeloso, diz o Senhor. Eu zelo por cada filho meu. Amém, igreja? Nossa geração ainda está acostumada, a nova não está tão acostumada com isso. Hoje o filho pequeno chama a mãe de você, o pai de você, dá tapa no rosto, chuta, eu quero, acabou. Mas tudo isso aí é sinais do que há de ser nas gerações futuras. Está apenas iniciando. Amém? Então, capítulo de número 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Esses, todavia, eu falei capítulo 2, versículo 12, só que é isso mesmo, 2 Pedro, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua corrupção, algumas Bíblias falam destruição, na sua corrupção também hão de ser destruídos, corrompidos. E compreendeu, igreja? De Deus ninguém se zomba, né? Então esses que fazem isto são animais irracionais, naturalmente feitos presa para destruição, falam mal daquilo que são ignorantes, e na sua corrupção também hão de ser corrompidos, ou na sua destruição hão de ser também destruídos. O que eu quero dizer em espírito, igreja, eu convido você em Mateus 15. Agora vamos lá em Mateus de novo. Percebeu que esse ministério da palavra já? Amém, igreja? Tem pessoa que prefere, né? Que vem cá, meu irmão! Olha, Deus mandou um valor para você, ele é casado já. Eu já vi isso acontecendo na minha família. Pessoa que corre atrás disso, irmãos, de profetada, e prefere do que ouvir uma revelação disso aqui, ó, da palavra, a pura palavra te revelando, mostrando o oculto e o escondido que o homem não consegue compreender. Ah, irmãos, como eu gostaria de ter, eu tive, foi particular, Deus fez para mim uma faculdade pessoal. Onde eu estava viajando, eu engolia a palavra, ele falava comigo como se fosse como nós estamos falando aqui, em voz audível, mas eu não tive o privilégio de ter um ministério da palavra de conhecimento, mas tive o privilégio de ser o pastor desse ministério. Glórias a Deus por isso. Mateus capítulo 15, sabe por que, amados? Ao invés de salvar almas, esses aí que foi citado aí, eles estão matando as almas, justamente por causa do péssimo exemplo de vida que dão, quando não até por palavras que eles falam. Olha, irmãos, essa semana eu conversando com uma pessoa, eu pedia para essa pessoa orar comigo em favor de uma outra pessoa da família dele. Eu falei, irmão, aquela pessoa da tua família está precisando muito de oração. Eu estou lutando, está uma luta difícil, mas eu não queria conversar com você, mas preciso conversar. A pessoa falou, pastor, é de Deus. Hoje ainda comentei com a minha esposa que eu precisava conversar com o senhor sobre aquela pessoa. Hoje, então é de Deus, senta aí. E começamos a conversar. Essa pessoa disse sim para essa outra pessoa. Quando essa pessoa falou, você não tem medo de matar as almas pelas suas atitudes que você está tendo? Ela, não, como é que se dane as almas? Desse jeito. E é crente de trabalho, né? Falou desse jeitinho.
Ah, mas e aquele fulano? Eu quero mais que ele morra, que vá para o inferno. Olha só o que está saindo da boca dessa pessoa. Meu Deus, aquele dia eu falei, Senhor, eu achava que o trabalho era difícil dessa vida, mas era pior que eu imaginava. Porque essas coisas eu não sabia. Na minha frente ainda faz cara de santinho. Aí eu falei com alguém da própria família. Aí eu fiquei mais apavorado ainda. Falei, meu Deus. Falei, faz isso aí, pastor, e muito mais. Eu não queria saber o que está fazendo, mas que essa pessoa está destruindo a família, da própria família. Falei, misericórdia. Só o sangue de Jesus. Mas Deus me alertou no tempo certo, eu vou orar para essa vida. Mateus capítulo 15, versículo 11. Ainda dentro dessa visão, amados, nós estamos falando aqui. Mateus 15, 11. Diz a palavra que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Isto sim contamina o homem. Então, amado, esses tais que nós estamos falando aqui, duas coisas. Ou eles são bebês na fé ainda, bebês na fé que estão engatinhando, e às vezes seu filhinho que é gatinhando ainda, pequenininho, faz coisas que, se fosse um adulto, merecia umas palmadas. Mas como uma criança, às vezes até bonitinho, você dá risada e vai, fala que não. Porque é criança, você tem paciência com ele, amém ou amém? Então essas pessoas ainda são crianças na fé, ou outra coisa, ou são vaso usado por Satanás mesmo, vaso de desonra. E aí só vamos ver agora. Abra a Bíblia Sagrada em Filipenses. Você pode achar assim, nossa pastor, que absurdo falar essas coisas dentro da igreja. Será que existe dentro da igreja mesmo isso aí? Para mim, não. Eu estou me convertendo agora, para mim vocês são todos santos. Vai nessa. Se tem um lugar que o inimigo gosta de agir, meu irmão, é dentro da igreja. Aliás, é um lugar que ele mais age. Então não se iluda não, viu, amado? Você que é novinho na fé aí, eu também achava que tudo dentro da igreja era tudo santão. Que decepção. São os mais doentes dos seres humanos que estão na terra. Porque eles estão indo atrás de Deus porque estão doentes, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas tem muitos que estão em nosso meio, que estão ali só para esse propósito, que só querem ser curados. Depois, tchau, meu Senhor. Obrigado, hein, por a bênção. Aliás, se ele fizer isso, que bom. Muitos nem fazem isso. Seguindo em frente, você pediu que você fosse a Filipenses, né, amados? Sabe por que eu pedi que você fosse lá no capítulo 3? Não pedi, mas estou pedindo agora. Porque assim como o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, eu me sinto assim também, eu não tenho prazer em falar isso, amado. Essa vida está em nosso meio, pertence ao nosso rebanho aqui. E é uma vida que eu tenho um trabalho muito grande com essa vida, mas muito grande mesmo. Não fica preocupado quem é, não, porque nós temos 120 membros, pode ser qualquer um. Mas é um trabalho muito grande que me dá. Mas olha, pior do que você imagina. E eu fico triste, sabe, quando vejo que recebo essas notícias de pessoas que fazem isso lá fora e eram para estar dando frutos. Então o Espírito Santo falou no meu coração, filho, isso aí eu passei, Jesus passou, no caso, o Espírito Santo está falando na pessoa de Jesus, com Judas, né, igreja, amém? Isso aí, Paulo passou, todos vão passar. Então não se preocupe. Agora o teu sentimento é esse aí, ó. Eu creio que quem é cristão também fica triste quando vê uma notícia dessa. Não fica, igreja? Fica ou não fica, irmãos? Você vê alguém que você se diz cristão agir dessa forma, desejando a morte de alguém, até desejando o inferno para aquela vida. Misericórdia. Exatamente a palavra que nós temos que pedir para Deus referente essas almas. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e digo agora, até com lágrimas, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. É claro, Jesus morreu naquela cruz pelas almas. E se a pessoa está matando almas, ela é inimigo da cruz de Cristo, amado. É inimigo de Cristo. Então, o destino desses aí, diz o versículo 19, o destino deles é a perdição. Porque o Deus deles é o ventre, é o seu próprio eu. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meu Deus. Amém? A igreja está compreendendo? São esses tais aí, amados, que contaminam todo o evangelho. São esses tais.
Vou contar uma coisa para vocês aqui, um testemunho rápido. No papel, eu fiquei meio chateado até, fiquei até humilhado. Falei, meu Deus do Senhor, que vergonha. Eu estou correndo atrás de promoção de carne para a nossa festividade, porque é um volume grande. Eu falei, vou correr atrás. E aí alguém me ajudou. Pastor, corre lá em tal lugar que tem uma promoção amanhã, corre lá, deu a televisão, eu corri. Aí eu vi que a promoção era muito boa, dava R$3 por quilo de diferença da média da praça. Falei, nossa, que beleza, né? Falei, vou comprar. Você vai entender já onde eu quero chegar dentro da pregação, viu, amados? Não se preocupa que o pastor não está ficando louco, não. Aí aconteceu que um cartazinho dizia assim, mais barato ainda se você tiver o cartão daqui. Aí eu olhei assim, bem pequenininho embaixo, falei, olha aqui, a patroa estava comigo. Falei, pastor, aí, mais barato, mas não temos o cartão daqui. Vamos perguntar se dá, se fazendo cartão, dá para fazer? De repente fazer na hora, né? E não é que deu mesmo? Chegamos lá, uma pessoa falou, não, se fizer o cartão agora e aprovar, já pode levar carne por esse preço. Falei, maravilha, graças a Deus, vai ficar mais barato ainda. Então faz aí meu cartão. Profissão de pastor. E então vai demorar uns 5 dias para ser aprovado. Falei, o quê? Infelizmente, pastor, uns 4, 5 dias para ser aprovado. Meu Deus, a pastora falou assim, então faz a minha aí. Aí já abriu a bolsa, pegou o olite dela, pegou, né? Me jogou lá embaixo. Pegou, mostrou tudo lá, os documentos, fez o cartão dela, aprovou na hora. Até chegou o cartão dela ontem. Vocês estão na risada, né? Mas não é feio isso, amados, que vergonha. Pastor, uns 4, 5 dias para aprovar. Eles vão te ligar, até agora não ligaram. Falei, meu Deus, só está feio o negócio. Jesus, amado. A igreja compreendeu? Dentro da palavra, muitos estão escandalizando o nome do Senhor Jesus. Muitos estão fazendo exatamente como diz essa palavra. Esses tais, eles contaminam o Evangelho de Cristo. E o pior, geralmente vivem na penura, vivem na pior. Quase que porém a palavra feia. Vivem na pior. E aí só procuram a Deus para resolver os seus problemas. E não para se aperfeiçoarem no amor de Deus e praticarem aquilo pelo qual foram chamados. E serem realmente cristãos, sacerdotes do tempo que eles estão. A palavra diz que esses aí vivem pedindo, mas nunca recebem. Vai em Tiago, capítulo número 4. Já viu alguém que é revoltado com Deus? Você estava na igreja um tempo atrás? É esses aí, amados. Existe esse povo, amados. Existe. Olha o que o Senhor fala aqui desses tais aí. Capítulo 4, versículo 1. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? E eu posso dizer uma coisa para vocês, amados? Não está aqui na igreja para ouvir, viu? Podia ser liberto hoje uma daquelas vidas. E impressionante, distante de querer tentar descobrir quem é, né? As pessoas. Mas distante disso. Agora tem muita gente trabalhando com comércio, então vamos vigiar, né? Mas a ideia não é apontar ninguém, né? É só alertar pelo fato. E não era para estar buscando a Deus, não era para estar se esforçando, não era para estar se renovando, amado. Aonde está essa vida bendita? Meu Deus. De onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes, nada tendes porque não pedes. Se pedes e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, versículo 4. Ainda não compreenderam que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que se faz amigo do mundo, está se constituindo inimigo de Deus. Misericórdia, né, amados? Nosso Senhor Jesus teve muitos problemas com esses tais aí, viu, amados? Teve muitos. Aliás, foram eles os responsáveis pela prisão e morte do nosso Senhor na cruz. Mas o Senhor teve muita oportunidade que também falou com eles em público, exortando a eles. Vamos ver essa palavra, se isso aconteceu? João, capítulo de número 8. Alguém pode dizer assim, nossa pastor, está bravo com alguma coisa? Gente, eu confesso a vocês que
Toda essa reunião tinha com essa pessoa, essa palavra tinha sido revelada. Foi só confirmação. Deus faz isso, Ele dá uma palavra, Ele dá uma direção, e depois coloca uma situação para que comprove. Isso foi acontecido depois que você colocou no teu coração toda a palavra, só faltava buscar os endereços só. João capítulo 8, você vai ver uma passagem que Jesus está defendendo o ministério dele, está exortando esses tais aí, ó. Ele diz assim no versículo 43, sabe qual é a razão porque não compreende o que eu falo? Alguma Bíblia faz, sabe qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, ele que é vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele sempre foi homicida, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas quando eu digo a verdade, porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo-vos a verdade, por que razão então que não me credes? Olha aí. Amém, igreja? Vamos em Mateus, capítulo de número 12. Jesus está bravo com esses tais, né? Exortando esses tais que brincam de estar dentro de um templo, e estão dentro de um templo brincando com as coisas de Deus. Olha, amado, eu tenho até dó de ver o que vai acontecer com essas almas, se não se converterem. Eles acham que vão viver muito tempo, vai viver eternamente dentro de um corpo. Essa pessoa não percebeu as rugas vindo, o cabelo branco chegando, não percebeu as gordurinhas saindo do lado já, não percebeu, ou o filho crescendo, não percebeu, ou não vê velório nenhum, nunca viu velório. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou a árvore, ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha o que Jesus chama esses tais: raça de víboras, como podeis falar coisas boas se são maus? Porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro as boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola, que é sem juízo, leviana, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Olha aí. Porque por duas palavras sereis julgados. Porque por duas palavras serás justificado, e também por duas palavras serás condenado. A igreja compreendeu? Vamos agora, esses são os tais que são vasos de desonra, estão dentro das casas do Senhor. O apóstolo Paulo falou até com lágrimas sobre eles, porque eu disse, só tem duas coisas para ver esse tipo de gente das igrejas: ou ainda são bebês na fé, lembra que eu falei isso? Estão fazendo um monte de coisa errada porque ainda são infantis. Amém, igreja? Amém. Ou são vasos do diabo mesmo. Você acabou de ver várias passagens de vasos satânicos dentro das igrejas, desde o tempo dos discípulos. Agora vamos ver aqui, de Judas, andava com Jesus. Vamos ver agora a outra hipótese, que é a mais remota, Existem muitos casos, mas eu vejo assim, quando a pessoa é novinha na fé, ela mais tem tendência a obedecer mais do que desobedecer. Amém ou não amém? Então, mas vamos usar essa possibilidade também. Mas há aqueles, como já disse, que são os novatos na fé, e as suas ações são de crianças, são de meninos. Esses também ainda tem um pouco do reflexo da velha criatura, ela age neles, mas há sinais de arrependimento, de crescimento. A gente vê, a pessoa faz bobagem, vai lá, ela mesma se corrige, se ela é exortada, ela baixa a cabeça. Agora, quando o vaso do diabo, você pode falar com ele o que for, ele ergue o nariz, empina a cabecinha, sai dando de ombrada, amados. Porque ovelha, ela é mansa, o bode, ele dá coice. Então, amados, é fácil identificar quando é uma ovelha, mesmo ainda novinha, ou quando é um bode já, ou um lobo disfarçado de ovelha. Porém, muitos já são maduros,
disse o Senhor no meu coração. Já era para estar dando fruto há muito tempo. Vamos ver aqui a questão do menino. 1 Coríntios capítulo 13. Já lemos muitas vezes isso aqui. Mas vamos dar a oportunidade de mostrar para aquele que nunca viu, que Deus fala tudo isso na palavra. Tem pessoas que acham que Deus é aquele velhinho, né? Meio gagazinho já, né? Deus não tem idade, amados. Não tem corpo físico para envelhecer. Ele é eterno. Amém, igreja? Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Então ele alerta que nós se envelhecemos o tempo vai ficar corroendo. Convém nós cuidarmos dele, porque ele tem um tempo de vida realmente. Capítulo 13, versículo 11 de 1 Coríntios. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia-me como menino, eu pensava como menino. Quando passei a ser homem, desisti das coisas próprias de um menino. Amém, igreja? Muitos então já deixaram passar desse tempo de menino, mas querem continuar usando calça curta. Vá, por favor, em nome de Jesus, em Hebreus. Tem gente que só é homem para fazer filho, viu, irmãos? Mas é criança para outras coisas. Ou mulher só para fazer filho. Aí já estou prontinho já. Mas para honrar é difícil. Hebreus capítulo de número 5, versículo 11 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Vou explicar uma coisa que o Espírito Santo mandou parar e explicar para a igreja. Você sabe que Deus dá uma revelação dessa para vocês, igreja? Você pode estar falando assim: pastor, vocês não estão aqui porque alguém pensou isso agora. Você vai ver que Deus fala, mas você vai saber agora que Deus é onipresente, onisciente, conhece todo o pensamento do homem antes de ele pensar. Eu poderia falar com você, mas Deus está falando com amor com você. Você que pensou isso agora. Se eles não estão aqui, por que veio a mensagem? Pensou ou não pensou isso? Fica aí na tua, não tem problema. Deus mostrou o que pensou. Então, Deus está mandando dizer, justamente para que você não caia ao ver tais ações daqueles que você pensa que são santos. Porque o dia que você se iludir com os homens e confiar neles, você cai. Olha para o homem, cai. Olha para Deus e sobe para a glória. Compreendeu agora o mistério? Então é o tempo certo, amados. Deus escolheu esse dia porque Ele quer te proteger. Ele quer proteger a fé que Ele te deu. Não quer que você se iluda. Porque só vai se desiludir quem se iludiu. Amém ou não amém? Hebreus capítulo 5, versículo 11. De novo. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando já devieis ser mestres, atendendo o tempo que já foi decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém lhe ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da vontade de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Por isso a diversidade de ministérios, a diversidade de cultos. Criança não aguenta um culto desse aqui, amados. Criança que eu falo não é a idade não, viu? Aqui, ó, a criança está aqui, não está na idade. Agora, esses tais só preferem o culto do oba-oba. Né? Isso aqui é para quem é adulto, para quem já está querendo crescer, quem já vislumbrou que precisa ajudar Jesus na obra dele. Você chama Jesus de Senhor, mas não age como um servo dele. Ainda bem que você está agindo, amém, igreja? Então vamos lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é só para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, igreja? Então está aí, conclua por você mesmo a mensagem dessa noite. O tema é: você é cristão maduro? Ou um menino na fé? Ou um vaso de desonra? Olha aí, hein? 3 perguntas num título só. Você é um cristão maduro? Ou um menino na fé? Ou um vaso de desonra?
Romanos, capítulo de número 9. São os 3 tipos que tem nas igrejas, mano. Crente cristão maduro, cristão menino na fé e vasos de desonra. Meio misericórdia, né? Romanos, capítulo de número 9. Nós estamos encerrando já. Versículo 20. Quem és tu para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem direito o oleiro sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de desonra, ou seja, os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de honra, em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão. Diga glórias a Deus. Em qual você se encaixa aqui, igreja? Aí alguém pode dizer: mas Deus está confessando que fez o mal? Não, Ele fez tudo, todas as coisas. O homem optou em fazer o mal, e ele suportou isso até agora. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 2, encerrando com essa mensagem. Ainda tem mais uma rapidinho, mas a primeira eu pensei que depois no finalzinho o senhor falou: eu quero que você leia os Zé de novo. Eu li semana passada o Zé, mas o Espírito Santo me tocou para ler de novo, para você se apressar e correr mesmo em conhecer aquele que está te chamando. É a última mensagem, mas tu já conhece. Eu fechei até com ela semana passada. Mas vamos agora em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Eu não faço a minha vontade, amados. Eu faço a vontade daquele que me escolheu, né? Me ungiu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa, todos encontraram? 2 Timóteo 2, 20. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, só criam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Se você não entendeu esse final, Deus está dizendo: tenham paciência com esses aí, porque eles estão envolvidos em laços espirituais do diabo. Foi ele que fez eles se tornarem assim. Eu não os construí assim, eu os construí como vaso de honra, eu os criei à minha imagem e à minha semelhança. O inimigo lá no início contaminou esses vasos, e eles vêm vindo de gerações em gerações, mas eu posso quebrar esse vaso, eu posso fazer de novo. Conto com a sua oração, conto com a igreja de Jesus na terra, porque a minha parte, diz o Senhor, eu já fiz, dei o meu filho já fez a sua parte, deu a sua vida, o meu Espírito está fazendo a sua parte, habitando em vós, suportando-vos. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.
falei que ia ler a última palavra, não li. Mas Oséias, capítulo 6, nós fechamos semana passada com ela. Vou ler de novo aqui. O Espírito Santo mandou ler, eu vou ler. Já estava esquecendo e puxou minha orelha aqui. Vai lá que eu te mandei ler. Amém, Senhor. Perdão, eis-me aqui. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, você é certo, né? É claro isso. Como a alva é a sua vinda. E ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia, aquela que rega a terra. Então, olha para o teu irmão do lado e fala, é certo que Jesus virá. Nos apressemos em prosseguir a conhecê-lo. Amém? E eu vos digo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora sim, aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A pergunta continua, responda para você mesmo. Você é cristão maduro, um menino na fé ou um vaso de desonra? Glórias a Deus pela resposta que eu espero que você tenha dado a Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos que ouviram a tua mensagem, e eu me coloco entre eles, Pai, porque todos nós somos carentes de ti, porque todos pecamos, Senhor. Que venha a tua glória sobre todos, Pai, para purificarmos, para nos santificar, e naquele dia, Senhor, estarmos sendo apresentados sem nenhuma mancha, totalmente perfeitos e íntegros, através do lavar regenerador do teu Espírito Santo, que é a tua palavra e o sangue de Jesus sobre nós, para a glória do teu nome, Senhor. Que venha a libertação dos teus filhos da cegueira espiritual, da ignorância que é o reino espiritual, Senhor. Abençoa, Senhor, todas essas vidas, tirando toda essa cegueira, tirando toda a paralisia da fé, fazendo com que sejam caminhantes, andando para frente e olhando só para o alto, firmes em Cristo Jesus. Liberta, cura, restaura, transforma. Salve que nos encontrou aí e sentiu a palavra, falou com você e sente lamentando que não está aqui na cidade de Londrina, por não participar do culto e não fazer a campanha. Poxa, senti de vontade dessa campanha, pena que eu não moro lá, tão distante. Mas a internet hoje nos une no mundo inteiro. Você nos encontrou dessa forma, ouviu a palavra e Deus falou com você. Você sentiu de fazer a campanha? Entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer em conversar com você no e-mail e mandar uma campanha para você, te orientar via Nexo, te mando ela. Você imprime quantas você quiser e faça 7 semanas, porque o nosso blog é renovado semanalmente a mensagem. Então você pode fazer em sua casa, aí sim, aonde você estiver no mundo inteiro afora, crendo, Deus te honrará em nome de Jesus, tá bom? Entre em contato comigo no e-mail que está passando agora aí, que eu faço questão de te enviar uma folha dessa, no anexo, e você vai imprimir e falar com Deus, vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo, tá bom? Já aproveito para lembrar a igreja que não pode colocar mais de uma causa numa folha. Se você tem 2 causas, são 2 folhas. Se são 3 situações diferentes, 3 folhas, 10 são 10 folhas, não importa. Por quê? Porque tem uma agendinha aqui que você vai ter que responder ela para cada situação, tá bom? Então foi instrução de Deus isso. Nunca coloque 2 causas numa folha só, amém? Está bem claro isso? Você também imprime quantas você quiser, mas nunca coloque 2 numa só, tá bom? Essa é a orientação que Deus nos deu. Ao que estão iniciando a campanha nessa noite, coloque-se em pé, eu quero orar por sua campanha. Você que está na internet, que já vai começar hoje também, coloque-se em pé, eu vou orar por sua campanha. Esse momento é que você vai falar com Deus. Eu não sei qual é o propósito seu, não dá para colocar uma oração coletiva o seu propósito. Então é a hora de você, nesses minutinhos que nos resta para terminar o culto, você falar com Deus por que você pegou essa campanha. Ele sabe, mas Ele quer que você legalize ela agora no mundo espiritual, como aquilo que foi entregue nas mãos dele, porque você confiou. Amém, igreja? Então Deus não vai desonrar a sua fé nunca. Você será surpreendido, porque Ele quer ver justamente isso, o povo praticando a fé, em nome de Jesus. Aí estão seus filhos, Senhor, que estão nesse momento falando com o Senhor. Qual é o propósito dessa campanha? Eles estão nesse momento apresentando em oração e em súplicas, exatamente como tua palavra ensina, para a tua exclusiva glória, Senhor. O mundo espiritual há de reconhecer agora, a partir desse momento, que eles estão entregando essa situação nas tuas mãos. Vão descansar no Senhor, esperar no Senhor, porque confiaram no Senhor. Bendito é todo aquele que confia em ti, Senhor. Nunca será confundido.
e eles verão a tua glória porque creram, Senhor. No nome de Jesus Cristo, receba cada pedido de oração, Senhor. Registra na tua glória esta oração sincera que sai dos lábios dos teus filhos, porque eles necessitam dessa vitória, e eles vão prometer agora, diante da oração coletiva, que darão um testemunho da tua glória sobre essa campanha, em nome de Jesus. Deu tempo de você falar com Deus? Amém? Então vamos fazer a oração coletiva agora. Agora você abre o coração e fala coletivamente com os seus irmãos. Você na internet também faça essa oração coletiva agora, junto com os meus irmãos aqui que estão. Digam todos assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar a minha campanha, os motivos dela, Senhor. Agora, oro junto com meus irmãos para declarar a tua glória publicamente e confessar que eu estarei aqui dando um testemunho, porque eu já sei do resultado dessa campanha. É a minha vitória, em nome de Jesus. E eu darei testemunho, porque envergonhado, humilhado serão todos aqueles inimigos que se levantaram contra esta causa. Em nome de Jesus Cristo, eu confio no Senhor, por isso que entreguei a ti, e sou o que a tua palavra diz que eu sou. Você está repetindo, igreja? Diga então: eu sou exatamente o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor. Diga amém? Que assim seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu concordo com cada oração feita. Declaro a glória de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que pegou essa campanha com fé, e declaro como um profeta de Deus, que eu verei você dando testemunho desta glória sobre a tua vida, sobre esta campanha, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Envergonhados serão todos aqueles que se levantaram contra você, ou essa causa. Pode se assentar em nome de Jesus. E fiquem agora em pé os que estão do 2º ao 7º dia. E assim também, se alguém está na internet esperando a sua oração, que é do 2º ao 7º dia, é tua hora agora. Coloque-se em pé. E não precisa fazer aquela oração individual, e sim só a coletiva, porque você está em meio dela. Você está ou terminando ou está em meio da tua campanha. Então vamos fazer todos juntos essa oração, dizendo publicamente bem alto. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui em mais um dia de campanha, te glorificando, porque eu sei a quem entreguei, sei bem de quem receberei a vitória. Eu já tomei posse desde o primeiro dia, e eu darei para a tua glória o testemunho desta vitória, em nome de Jesus. Envergonhados serão todos os inimigos que se levantaram contra mim. Diga amém? Então aplauda o seu Senhor, aplauda o nosso Deus, o Senhor que é o Senhor dos Senhores, e que pegou esta causa nas mãos dele, o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Você que terminou a campanha, coloque no vaso de oração, que vai continuar recebendo a intercessão, e ela já foi vitória para você, em nome de Jesus. Só toma posse e espere agora ela ser concretizada, e você dá o testemunho em nome de Jesus. Se você que está na internet também encerrou a campanha, foi 7 dias já de campanha, então você deve entrar em contato comigo de novo. Você não tem um vaso de oração para continuar recebendo a intercessão. Entre em contato comigo, eu vou estar falando com você, te orientando o que fazer com a folha da campanha encerrada. Amém? Glórias a Deus por isso.